Você já olhou para alguém e pensou: "Meu Deus, como que essa pessoa pode agir dessa forma?". Mas e se eu te disser que pode haver uma explicação espiritual para isso? E que provavelmente essa pessoa não está aqui no planeta Terra pelo mesmo motivo que você. E no final desse vídeo eu vou dar uma informação super importante que me motivou a gravar esse vídeo hoje. Então já fica até o final. Algumas pessoas têm a tendência de acreditar que todos nós somos irmãos, que todos nós somos iguais. Mas imagina o planeta Terra como uma grande escola. Aquela criança que vai para a primeira série ou primeiro ano, eu sou da época da primeira série, gente. Primeira série, segunda série. Essa criança, ela tá iniciando a escola, ela tá ali aprendendo coisas básicas e ela precisa estudar, aprender, fazer provas para passar para as próximas séries, para os próximos anos. E agora você imagina um estudante universitário que já tá ali se formando, o tanto de bagagem de conhecimento que essa pessoa já não tem, tanto de vida quanto de estudo. Faz sentido eu querer que uma criança que está no primeiro ano haja da mesma forma que um estudante universitário? Não, né? Não faz sentido nenhum. Então, olhando por uma ótica espiritual da coisa, é como se as crianças que estão no primeiro ano são seres menos evoluídos, que ainda estão no início da jornada, ou que têm mais dificuldade de passar para os próximos anos, para as próximas etapas. E esses seres que estão nesse primeiro ano, né, no início da jornada, elas ainda estão aprendendo coisas básicas como respeito, responsabilidade, empatia. Enquanto que um estudante universitário, né, esse ser que já está há mais tempo na caminhada ou que teve mais facilidade de pular para as próximas etapas, ele já está aprendendo lições mais evoluídas, como o perdão, o amor ao próximo, a caridade. Então, o problema começa aí, quando a gente espera que pessoas que estão no início da caminhada ajam da mesma forma de quem já está lá na frente. E quando eu falo lá na frente, gente, não é superior, porque se tem uma lição de quem tá mais evoluído, né, que já tá lá na frente, é cobrado, é humildade. É de entender que ninguém é melhor que ninguém e que tá todo mundo aqui no mesmo barco buscando evolução. E lembrando que eu estou falando de uma perspectiva espiritual. Eu sei que existem questões socioeconômicas, culturais e políticas que são muito importantes, sim. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente não deve ignorar a matéria, a nossa realidade aqui. Mas hoje o foco é falar da visão espiritual, dessa nuance mais sutil da coisa. Tá, mas se a gente tá aqui em níveis tão diferentes, por que tá todo mundo socado dentro do mesmo planeta? Como eu falei, imagine a Terra como uma grande escola evolutiva. A Terra também é um ser que está buscando evolução. Na doutrina espírita, que ela explica muito bem tudo que eu estou falando aqui, a Terra ela ainda é um planeta de provas e expiações. Então, o próprio nome já diz, né? É um planeta onde a gente vai passar por desafios, por questões complicadas, mas que todos esses desafios vão, de certa forma, acelerar o nosso processo evolutivo. Porque imagina, se você tivesse sempre no bem bom, se nada de ruim acontecesse com você, você dificilmente buscaria o autoconhecimento, um caminho espiritual. Dificilmente você pararia aqui nesse vídeo. Então, todos nós temos aqui um propósito individual de buscar a nossa evolução. E, consequentemente, o nosso planeta vai evoluir junto com a gente para um planeta que eles chamam de planeta de regeneração. Então, não é um planeta ainda 100% perfeito, mas é onde o bem prevalece mais, é onde nós teremos mais consciência. E hoje, nesse planeta de provas e expiações, o mal ele ainda sobressai. Então, ninguém encarna aqui por acaso. Cada espírito chega aqui com uma necessidade e um objetivo diferente. E todos nós, sejam iniciantes, intermediários ou avançados, todos nós estamos aqui coletivamente, um ajudando aos outros, a gente queira ou não, a evoluir. Alguns vão ficar para trás, alguns não vão seguir essa caminhada para um mundo mais evoluído, e tudo bem, todos eles vão ter um outro lugar para continuar o seu processo evolutivo. Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas a doutrina espírita, se você se interessar, é muito interessante e explica muito do que eu tô falando aqui, mas óbvio, eu ainda me questiono muitas coisas, eu não tenho uma religião, eu não sigo apenas uma religião, eu aprendo um pouquinho com cada uma, e aqui eu tô resumindo uma delas junto a outras coisas que meio que se complementam. Então é como se os irmãozinhos que já estão na caminhada há mais tempo, espiritual da coisa, não falo só dessa vida, tá? A gente passa por muitas vidas pra chegar aqui mais evoluído, mais desperto. Às vezes a gente carrega conhecimentos e facilidades de outras vidas. Então quem já traz essas facilidades tá ajudando e contribuindo com aqueles que ainda estão começando. Por isso que eu falei da lição de humildade
dificuldade. Tá todo mundo aqui para servir a alguma coisa. E isso, gente, pode ser de diversas formas. Então, como eu disse, né, a gente tem muitos desafios aqui e muitas vezes aquilo que parece injusto agora, nada mais é do que um convite para o seu despertar, um convite para você avaliar a sua vida. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre a crise dos 30 anos. E lá eu falo que nesse processo da vida, quando a gente tá chegando perto dos 30 anos, a vida meio que começa a bagunçar tudo e virar a gente de ponta cabeça pra gente reavaliar tudo que a gente viveu até aqui e buscar um caminho com mais propósito. Então, se você quiser dar uma conferida lá, ficou bem legal a reflexão lá também. Mas existe algo muito mais interessante acontecendo agora, nessa geração que eu e você estamos vivendo. Então eu falei que o nosso planeta também está indo rumo a um caminho de evolução para se tornar um planeta de regeneração. Então vocês podem perceber que coletivamente parece que o tempo está passando mais rápido, as coisas estão mais aceleradas. Ah, mas é por causa da internet, os vídeos curtos, ninguém consegue mais fazer as coisas devagar. Não, realmente está tudo muito mais acelerado, o tempo está passando mais rápido. E um monte de escândalo, coisas acontecendo, ninguém consegue mais deixar as coisas por baixo dos panos. Até aquilo que ficou anos escondido, gente, tá vindo à tona. Se você acompanha minimamente as notícias aí pela internet, você vê que tem várias coisas rolando. Se você vê isso, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? É o fim do mundo? É o apocalipse? E não, gente, o mundo não vai acabar. É mais fácil a humanidade se acabar do que o mundo acabar. Mas tudo isso, todos esses escândalos e sujeiras sendo expostos e vindo à tona, nada mais é do que uma limpeza. Então esse processo, ele é coletivo e individual. Então pode ser que muitas pessoas estejam passando por uma catarse, né? Catarse é uma limpeza que acontece de dentro para fora. Muitas pessoas podem estar em processos mais depressivos, ansiedade, se sentindo estranhas, se sentindo perdidas e falando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui nesse mundo? Essa é uma experiência coletiva. Você pode ter certeza que você não está sozinho nessa experiência. Muitas pessoas estão sentindo, e pessoas com um toque mais espiritual, que tem mais essa sensibilidade, vão vivenciar essa experiência coletiva de uma forma muito diferente. Porque aqueles irmãozinhos que eu falei que estão no início da caminhada, muitos deles ainda nem despertaram, eles ainda estão dormindo, estão preocupados apenas em trabalhar, comer, pagar conta e viver esse ciclo eternamente até o fim da vida. Então essas pessoas não têm nenhum toque espiritual, não têm nenhum um mínimo de reflexão sobre a vida e sobre si. E eu falo isso não julgando, tá, gente? Mas é porque essa é a verdade. Eu mesma já fui essa pessoa há uns anos atrás, o meu processo de despertar começou em um momento da minha vida. Eu não nasci sabendo, eu não nasci desperta, consciente sobre tudo o que está acontecendo, sobre mim, a minha volta. Então, se você está se sentindo dessa forma, acredite que você não está sozinha, tem muitas outras pessoas passando por isso. E se sentir necessidade, peça ajuda. Eu já falei aqui no canal várias vezes, eu estou compartilhando o meu processo com a depressão. Os vídeos tá sendo uma forma de eu compartilhar isso e tem me ajudado muito, mas eu faço terapia, eu pedi ajuda, eu tomo medicação. Então a gente não pode ignorar também os cuidados com o nosso corpo, com o nosso cérebro, com a parte física e biológica, mas também entender que existe algo muito maior e para além disso daqui acontecendo. Então, quando a gente se torna consciente sobre isso, as coisas não se tornam mais fáceis, mas elas podem ser um pouco mais leves, ter um pouco mais de sentido. Então, isso não significa que o mundo está se tornando um lugar pior e terrível, muito pelo contrário. Isso significa que a gente está vendo a verdade, a gente está vendo a realidade como ela é, tirando esse véuzinho rosa do rosto e encarando as sombras, encarando a escuridão. A gente está num planeta de dualidade, numa realidade de dualidades, quente, frio, luz e sombra. Um não exclui o outro, todos eles vivem juntos. E a gente está aqui para aprender a integrar tudo isso, as nossas sombras individuais, aquilo que a gente considera ruim, que a gente não quer ver, e abraçá-las, né, com a nossa luz. Porque a luz, ela só ilumina onde tem escuridão. Mas será que tem alguma forma de atravessar esse processo, essa transição, essa loucura que está acontecendo de uma forma mais fácil? A gente tem que buscar agora a nossa evolução individual. Parar de gastar energia julgando quem tá fora, julgando quem tá fazendo nossas loucuras aí, julgando as pessoas que estão fazendo aquilo que nós consideramos errado e começar a focar no seu próprio estágio de evolução, começar a focar no seu autoconhecimento, a trabalhar suas crenças, a trabalhar suas dores, a curar os seus traumas, a olhar suas feridas, olhar suas sombras. É um trabalho bonito e fácil? Nem um pouco, mas é para isso que a gente tá aqui.
Então, desenvolver mais o discernimento e menos o julgamento. E escolher alimentar boas energias dentro de você. Eu também queria falar aqui um pouco sobre os desafios e dificuldades que eu falei lá no começo do vídeo, que é uma das coisas que eu me questiono muito dentro da doutrina espírita. Como eu disse, eu não sigo nenhuma religião, mas eu aprendo e questiono todas elas. Eu acho que nós estamos aqui para ser feliz, abundante, prósperos, mesmo que a gente nasça numa realidade de dificuldade. Eu acho que a gente tem a capacidade e o merecimento para ter uma vida digna e passar por essa experiência evolutiva de uma forma mais leve, mais confortável. Então eu não acredito que o sofrimento é o caminho, de que eu sofro, minha vida é difícil, eu tenho que aceitar porque eu vou ser recompensada. Não, você tem que aceitar o seu merecimento aqui e agora. E essa é uma das maiores viradas de chave do despertar espiritual. Você não tá aqui para sofrer e se lascar o tempo inteiro. Você tá aqui para começar a criar consciência sobre si, criar consciência sobre a realidade e sobre o seu merecimento. Porque até agora você foi influenciado pela sua família, pela sociedade, impuseram um monte de ideias sobre você. Então agora é a sua hora de descobrir o que você acredita e o que você merece. Estamos combinados? Eu espero que você faça esse trabalho interno aí então. Agora você deve se perguntar, como é que você sabe de tudo isso? Eu não sou a única pessoa que fala sobre isso aqui no YouTube e na internet no geral, eu sei disso. Eu não tirei essas ideias da minha cabeça, mas como eu disse lá no começo do vídeo, eu fui inspirada a gravar esse vídeo porque o propósito do canal que eu estava planejando não tinha nada a ver com essas questões espirituais. Eu queria falar mais sobre autoconhecimento, autoestima, reflexões sobre os livros, trazer o meu processo com a depressão. Mas um belo dia eu deitei pra dormir e a ideia simplesmente veio, eu comecei a literalmente ouvir todas as informações que eu falaria aqui nesse vídeo. E lembrei que lá atrás, há uns 7, 8 anos atrás, eu comecei a seguir a minha intuição de formas muito sutis, desde começar a ler um livro que girou uma chavinha, desde ver um vídeo que girou outra chavinha, fazer uma viagem, mudar de cidade, ir num ritual de ayahuasca. Cada uma dessas experiências, sejam elas pessoais, espirituais ou de conhecimento, me trouxeram informações, vivências que me fizeram chegar até aqui hoje com todas essas informações, com todas essas bagagens. E essa ferramenta que é a nossa intuição é o tema do próximo vídeo. É uma ferramenta e um superpoder que todos nós temos e eu tô bem empolgada para falar sobre ele. Mas agora eu quero saber de você. Você já tá nessa caminhada espiritual há muito tempo? Tá chegando agora? Já sabia sobre tudo isso que eu falei aqui? Qual que é a sua visão sobre tudo isso que tá acontecendo? Eu vou adorar saber tudo que você tem para compartilhar aqui. E já aproveita e se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos. Deixa um gostei aqui, porque aí o YouTube entende que outras pessoas podem se interessar por esse tema também. E seja muito bem-vindo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.